mas também bolsa para que um estudante muito bom, pobre ou negro, não trabalhe, não tenha que trabalhar, para que ele, que gosta de estudar, que se distingue entre os outros, etc., ele possa melhorar as suas condições e só a sociedade vai, como é que se diz, se beneficiar disso. Quer dizer, não é que ele vai, o pobre vai tirar o lugar do rico, não, eu acho que tem lugar para todos. Tanto que uma das coisas muito importantes é que, de fato, a economia do Brasil floresça. Porque experiências de países onde a economia afunda, a tendência é que qualquer política de ação afirmativa, seja em mercado de trabalho, seja na universidade, tende a fracassar. Quer dizer, é muito difícil manter isso se não há uma espécie assim, um pouco de mobilidade estrutural, etc. Porque aí então todos ficam muito, vamos dizer, frustrados, né? Então, eu acho isso, deixa eu ver uma coisa, o significado como política de Estado. Eu acho importante que o Brasil se reconheça um país desigual e tente fazer alguma coisa, né? A diferença com os Estados Unidos é que os Estados Unidos é um país assim muito individualista. Então, eles tiveram uma política de ação afirmativa e isso é um cartão postal, né? Eles têm negros que se distinguem em vários postos, etc. Mas também o custo disso foi uma, como é que se diz, perseguição brutal a latinos, a negros, etc. A população carcerária, como é que se diz, multiplicou por 10, etc. Então há essa contrapeso, né? E eu acho que a gente tem que pensar assim, bom, a gente diz, eu uma vez estava fazendo um tratamento no hospital e tinha um senhor, um galchão assim, né? E ele não estava bem. E aí ele disse, pois é, a minha filha fica muito preocupada, mas eu sempre disse, eu sou valente. Chegou a hora de mostrar. Quer dizer, então, o Brasil se diz, e nós temos uma sociedade miscigenada, nós temos isso, bom, mas também nós temos uma sociedade igualitária, né? Tem que ter, e não essa visão muito hierárquica. E depois, eu acho que a nova geração vai ter muito a contribuir para a nossa sociedade, e a questão do capital, né? Estudos mostram que os negros, com o mesmo nível de escolaridade, com o mesmo nível econômico, têm mais dificuldade de passar a seus filhos a situação, porque falta rede de contato, né? Nós temos essa rede de contato, porque, vamos dizer, frequentamos os mesmos ambientes sociais e universitários, etc. Então, isso vai aumentar muito, não só o capital, vamos dizer, cultural, mas também o capital social, econômico, etc., que é tão importante. Bom, voltamos, então, às redes, quer dizer, o capital social e científico das redes é exatamente também uma questão de conhecimento, né, do que as pessoas vão armando ao longo da sua carreira econômica. O professor perguntou exatamente sobre a estrutura e sobre a metodologia. Avançando na metodologia, eu acho que esse capital se constrói dessa maneira. Por quê? Quando nós entrevistamos, as pessoas nos dizem a maneira que nós criamos o nosso grupo. Uma é o grupo com os orientandos, que é o interno da instituição. E outra é o grupo com o orientador, muitas vezes, que está no exterior. Então, aquele grupo do exterior continua vinculado àquele grupo que está aqui dentro da URGS. Então, é comum que essas pessoas já tenham, quando começam
os seus grupos de pesquisa e a trabalhar em coautoria, já tem uma rede constituída a partir dessa orientação que receberam no exterior, com aquele orientador do exterior, com as relações do orientador do exterior. Então essa rede já se estabelece num patamar já internacional, de trocas, né, de exposição. Essa é nós estamos falando aqui de um estudo que está em andamento e a gente está descobrindo cada vez mais que o número de pessoas que trabalham no mesmo tema é grande. Da educação, não. Da educação, praticamente, são pouquíssimos, raríssimos os estudos. Nós podemos contar, acho que 3 estudos, assim, claramente, um deles trazendo a questão de coautorias, com artigos sobre crianças que têm problemas, dificuldades. Então, são assim, algumas pequenas pinceladas no tema. Então, não quero dizer assim que eu estou respondendo porque sei o assunto. Eu estou exatamente no ponto, assim, professora, de tentar buscar, tentar entender, e somos um grupo, como eu tentei mostrar aqui, somos muitas pessoas pesquisando, e os conhecimentos vão aparecendo e a gente quase que não dá conta disso. Mas dá para saber, ter alguma ideia de que essas redes se formaram assim. Primeiro por esse conhecimento. Depois, a outra maneira que as pessoas contam como fizeram suas redes foi através de eventos. Se conheceram, assistiram trabalhos dos eventos e fizeram um contato. Hoje em dia, com as tecnologias da informação, esses contatos se ampliam. Então é fácil. E há o outro lado, eu não sei quanto tempo a gente tem, se eu posso contar, algumas coisas assim curiosas. Há um outro lado, conversando sobre esse tema, por exemplo, lá na Unemate, o pessoal da Unemate disse assim: bom, professor, eu até participo de uma rede. O nome da rede se chama Rede Extrato. Não tem problema de dizer isso publicamente, assim. Mas não é isso que a senhora está falando. Então, existem redes e redes. Nós estamos falando de redes de colaboração em pesquisa, redes de coautorias. Existem outros formatos também de redes que envolvem a academia, mas a estrutura destes outros formatos são diferentes dessas redes das quais nós estamos agora aprendendo alguma coisa. Então, sobre a metodologia, a mais comum é essa. É o orientador, seus orientandos, aqueles ex-orientandos que voltam para trabalhar no grupo de pesquisa, o que também acontece, e a universidade pública está aberta para isso, os orientadores do exterior e as suas relações que formam os grupos. E depois os eventos, né? As grandes conferências, os momentos de encontro, em que as pessoas encontram outra pessoa, puxa, o cara está estudando a mesma coisa que eu. Né? Então isso acontece. Agora o físico nos conta uma outra questão. Como a questão dele é uma acumulação de conhecimento, e eu, para mim, assim, eu acho uma coisa assim, difícil de entender, inclusive na minha cabeça, o que significa conhecer tantas coisas e se dar conta de que alguma coisa não foi conhecida. Né? Isso aí é uma coisa que o Scherer depois pode nos explicar melhor, aí eu vou entrevistar o Scherer depois. Mas o pesquisador diz assim: bom, num artigo eu descobri que alguma coisa não fechava com o que eu penso, com o que eu vejo no meu laboratório. Então, eu convido outras pessoas que estão na mesma linha, ou linhas semelhantes, para pegar aquela pequena frase lá que tinha uma afirmação com a qual eu não estou de acordo. Eu estou falando frase, mas não é uma frase. Na verdade, é um aspecto do conhecimento que não ficou claro. E ele vai em procura daquilo. E aquilo pode ser alguma coisa volumosa, que vai dar uma coautoria volumosa, de uma intensidade de participação de pessoas de diferentes lugares, diferentes países, diferentes grupos de investigação. Bom, essa é um outro lado. A estrutura do grupo em si, então, ela tem essa mais comum, que eu estou falando, e que se dedica a procurar os problemas de investigação, que podem ser os mais variados possíveis, mas que vão envolver o próprio grupo internamente ou as redes externas para resolver, para solucionar uma questão que parecia um problema. Isso é o mais comum na física. No caso da educação, os problemas que movem são muito diferentes, são muito mais subjetivos do que objetivos.
Então, é uma estrutura que a gente ainda não conseguiu entender exatamente como é que se faz essa produção de conhecimento nessas parcerias, a não ser por essas experiências pequenas que nós estamos agora tentando entender. No caso da estrutura, há vários estudos sobre a estrutura das redes, mas recentemente uma metáfora apareceu muito interessante, porque como a gente olha os grafos com essas estruturas de teias de aranha, a gente vê como a teia de aranha também. A teia de aranha nunca é igual. Se alguém aqui da biologia sabe isso. Nenhuma aranha copia a teia da outra. As aranhas fazem teias diferentes. E com objetivos também semelhantes, mas não absolutamente iguais. Então, as teias são diferentes quando elas se abrem, com outros feitios. E cada um desses grafos é uma teia diferente. Se a gente botar em terceira dimensão, que também é possível com esse software, a gente vai ver que as questões mudam um pouquinho de configuração, mas elas são totalmente diferentes, essas teias. Também mudam no tempo. Mas um sujeito, então, que a gente olha ali, na verdade, parece que são canos, né? Que uma coisa flui, um conhecimento flui de um para o outro, assim, né? Então parece que a gente está enxergando um caninho passando uma coisa ali. Na verdade, mais recentemente, alguém da nanotecnologia formulou uma metáfora da esponja. Ele diz que a rede de colaboração, de coautoria, é como uma esponja lá, acumula água. De repente aperta, salta conhecimento para todo lado. Ela vai acumulando, 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 enchendo a esponja, né? Daqui a pouco aperta, sai mais um pouco. O que sai é quando os pesquisadores se reúnem para escrever. A gente está lá na sala da gente, está lá no laboratório, está não sei onde, mas é quando se reúne que a rede realmente interage. É no momento de escrever o artigo. E o pesquisador diz assim, bom, tudo bem, o meu aluno que escreveu o artigo, e eu vou assinar com ele, mas quem vai fazer a revisão sou eu. Quem vai botar no formato da revista sou eu. Quem vai verificar o inglês sou eu. Essa é a outra questão. Mas a metáfora da esponja, por enquanto, eu acho que é uma metáfora assim, que dá aquela ideia para a gente, é uma coisa que está cheia de conhecimento, quando a gente quer dar uma segurada nela, aquilo jorra para todo lado. Então essa é uma metáfora de estrutura de rede. Metodologia de formação de rede, essa que eu mais ou menos dei uma sugestão de como seria. Sobre epistemologia, eu ia convidar o Fernando para nos ajudar a entender a epistemologia das redes. Mas ele até, acho que agora já saiu, não vai estar aqui ainda. Mas, em todo caso, assim, muito brevemente, a epistemologia segue, vamos dizer assim, o modo 2 de produção da ciência. É ciência pós-acadêmica, porque entra a interdisciplinaridade, não é apenas o pesquisador cientista individual, mas são várias possibilidades de produção de conhecimento. Se reconhece que a produção de conhecimento e as redes são assim formadas, somente engenharia da produção, conta com outras pessoas que produzem conhecimento. Por exemplo, quem está nas empresas. Então, aquele funcionário ou executivo de uma empresa está dentro da rede também é coautor, também publica junto. Então, não é só o acadêmico da universidade que faz a rede acontecer. Esse é o modo 2, eximam e etc. e tal. Bom, eu acho que seriam essas as questões assim, fundamentais. A diferença entre disciplinas a gente conversou, né? A engenharia da produção é mais rápida nas suas questões. Professor, acho que uma coisa também a gente tem que dizer a favor de nós. Das ciências humanas e sociais. Os nossos artigos, mesmo os de coautoria, os artigos individuais, eles são longos. Nós precisamos muito tempo para maturar um artigo, enquanto na física 5 páginas são suficientes. Se na nossa área, no CAED, por exemplo, lá na CAPES, né, nós enviarmos um artigo com 5 páginas, não vai contar com a produção do nosso programa de pós-graduação. No entanto, na física, 5 páginas podem dizer muito. Confere ou não confere? Então, há uma diferença mortal nas disciplinas, na maneira como as disciplinas concebem o conhecimento. A revista mais renomada da física, que é Physical Regulator, geralmente os artigos se limitam a 2 páginas. Vamos aí. Nós não conseguiríamos escrever nada em 2 páginas. Nada. Em 2 páginas não fizemos nada. Então, a diferença de disciplinas é isso aí que o senhor perguntou. E os países que colaboram, acho que eu comecei falando sobre isso, né? O superpoderoso é os Estados Unidos, que não gosta muito tão facilmente da coautoria. A coautoria para os nossos irmãos também não é uma coisa fácil, muito difícil mesmo de ser feita, mas acontece. Agora, entre europeus e colonizados, acho que aí funciona melhor.
Bom, eu queria agradecer muito aos professores, queria dar uma lembrança no nome da oferenda da Durgs, em nome do professor César, da professora Luísa. Queria convidá-las então, bom, lembrando que todas essas 6 sessões serão objeto de um livro que vai ser elaborado, um livro coletivo, na Advanced Studies Series, que vai ser publicado pela IDEA a partir desse ano, e que então queria convidar no dia 22 de maio haverá a próxima sessão sobre Ciência e Tecnologia e Universidade do século XXI, a professora Maíra Balgatti, secretária regional da SPPC, a professora Nádia Silveira, da Química e presidente da FAPER, e o professor José Carlos França, pró-reitor de pesquisa da URGS. E no dia 13 de junho terminamos com um painel chamado Perspectivas da Universidade na Era da Mundialização, a ser apresentado pelo professor Luiz Pingueri Rosa, da COP, fundador da ANDES, de Físico, pelo professor Eduardo Rolim, presidente do PROIF, da URGS, pelo professor Eljo Trindade, um dos fundadores do IDEA e hoje reitor da UNILA, foi reitor da URGS, e pelo reitor da URGS, o professor Carlos Alexandre Neto, estão todos convidados. E também continua o nosso ciclo de cinema, até gostaria de pedir sugestões para os nossos filmes. O próximo será Laranja Mecânica, na próxima terça-feira, às 17 horas, e amanhã o outro ciclo, chamado Estudos Avançados em Ciências e Humanidades. Teremos, por exemplo, o professor João Luiz Becker, da Escola de Administração, ex-pró-reitor e ex-diretor, o tema a tomada de decisões estratégicas, atores e modelos. Estão todos convidados. Muito obrigado aos colegas. Desculpe, chegou agora na nossa professora o cartaz da exposição Imigração Judaica no Rio Grande do Sul, as colônias agrícolas, a partir do dia 13 de maio.